Fala, gestor! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, que, como você já sabe, aqui é gestão da vida real. Não é aquela coisa, conceito, que a gente nem sabe do que está falando. É ali no dia a dia. Tem muito conceito que é ótimo, mas na aplicação a gente sabe que não é bem assim, né? E eu sou Noara Poser. E eu sou Denis Soschini. E antes de mergulharmos aqui no nosso podcast, um assunto super interessante para você, gestor, eu gostaria de agradecer à Faculdade no Iguaçu por todo o suporte, por todo o apoio para a realização desse podcast, não é isso? Tá até com a camiseta, não aqui, é? com a camisa vestido chiquérrimo. Caráter. Muito chique, muito bom. E você que tá aí, já curte, comenta aqui o que você achou, porque o convidado de hoje, gente, tá muito especial. Vocês vão, aguarde e verás. Então, comenta, curte, se inscreva no canal que tem muita coisa bacana. O nosso objetivo aqui é te ajudar no dia a dia. Então, dá um like, se inscreve, comenta, manda também, compartilha aí com quem vocês conhecem, que a ideia é a gente fomentar e criar um ambiente nosso. E hoje temos um convidado muito especial. Olha só, a gente estava conversando aqui antes de começar. E ele iniciou no mercado fitness no ano que eu nasci. Olha que sensacional. Ele, Fernando Reco, a pedido do Mauro Ghiseline. Foi incrível. Vocês já vão saber. Conta aí. Então, antes do Ademir da Guia, que ela começou com o Ademir da Guia, então foi antes do Ademir da Guia. Sem dúvida, no. Ele é especialista em gestão da experiência do cliente, coautor e organizador do livro Gestão da Experiência do Cliente. Então vai trazer todo o conteúdo sobre isso aplicado à nossa prática, não é isso? Exatamente, né? Sem teoria. O Sem teoria. É prática. Aliás, direto. Com teoria, avec, prática, né? Com a prática. A prática fundamentada na teoria, exatamente. Né? Muito e é isso? Exatamente. Muito obrigado, Marcos Tadeu, pela obrigada. Presença. É um prazer enorme a gente ter você aqui e compartilhar o seu conhecimento conosco. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada. E aí, Nu, vamos lá. Tadeu. Posso chamar de Tadeu? Pode. Ou de Deve. Marcos? Ou de Marcos? Não. Tem preferência? Se chamar de Tadeu, você vai estar junto com 99,3% das pessoas. Então fui na... O resto é minha família. Sempre te chamei e falei, vou chamar de Tadeu. A gente sabe que, e hoje, né, está em evidência a experiência do cliente. Alguns anos, inclusive, não muitos anos, a IRSA colocou a primeira vez um módulo, né, de experiência do cliente. E tá todo mundo falando sobre experiência do cliente. Mas, para iniciar, o que é a experiência do cliente? A pergunta já começa difícil, mas assim, tá todo mundo falando, mas pouca gente fazendo. Esse que é a minha preocupação, basicamente. Eu estou falando isso do mercado de fitness, do mercado de academias. Ainda é uma coisa muito incipiente, embora já tenha várias academias no Brasil, um número razoável usando, mas perto do tamanho do mercado, ainda é muito pouca coisa. O número maior realmente é dos que estão falando, não dos que estão que agindo. É o primeiro momento, né? Que é o primeiro momento. Antes né? nem A gente se escreveu falava. o livro com esse propósito. Vamos botar mais gente pensando a respeito, tentando entender o que é tal. Mas basicamente a experiência do cliente em academias, que eu gosto de fazer essa especificação, é tudo que acontece com o seu cliente quando ele o cliente da academia em relação à participação dele nos treinos e na academia. Então começa na hora que ele acessa o aplicativo, o que quer que seja da academia, e termina ao final do treino e recomeça no treino seguinte, quando ele vai sair de casa. A gente costuma falar da jornada do cliente, né? E as pessoas pensam na jornada do cliente a partir do momento que ele passa na catraca. Mas dependendo do tipo de cliente, a jornada dele começa em casa. Né? Ou até no marketing, né? Começa lá os pontos de contato com o marketing, vai causar uma experiência. Então, né? aí nós estamos assim, se for o cliente, sim, né? O que tiver do marketing do cliente, ou seja, ele já comprou. Sim. Né? Se não o marketing, na verdade, na maior parte do tempo, ele se direciona a quem ainda não é cliente, né? Informar tal, e aí é uma outra gestão de experiência, é uma outra coisa, dos leads, dos prospects. Mas a partir o que mais me interessa mesmo e o que eu tenho me dedicado
é a do cliente, o cara que comprou, né? Para melhorar a experiência dele, e isso deveria, quanto mais isso se espalhar pelo mercado, pelas academias, melhor vai ser para todo mundo. As academias vão ter maior retenção e por quê? Porque os clientes vão ter melhor experiência e vão ser mais beneficiados. É isso que a gente quer. A partir daí o mercado cresce sustentavelmente, né? Enquanto você estiver socando gente na sala de musculação até não dar mais para se mover, o mercado não vai crescer do jeito que a gente gostaria. Legal, então, resumindo aqui que eu entendi, estou correto, tem uma jornada do cliente que começa no marketing, né, na consciência, depois na consideração, vem para o comercial, aí fechou o plano, vai fazer uma aula experimental, ainda não com o plano fechado, a partir daí eu desenho e penso nos pontos de contato com o cliente para causar uma satisfação, e isso vai gerando uma experiência para esse cliente no uso do serviço. Exatamente. É isso? Não só do serviço, o atendimento também, né? Os pontos de contato, que são vários, né, nessa jornada, eles são o que forma a jornada. Então, assim, um exemplo que é bem... Uma mãe que faz uma aula de qualquer coisa, de ginástica ou à tarde, na academia, né, numa academia, e ela tem uma criança ou duas pequenas, que não tem com quem deixar. Ela vai levar as crianças. Então a jornada dela, da academia, a gestão da academia deveria começar a pensar nisso lá por quê? Porque quando ela vai sair de casa, digamos que ela vai de carro, é óbvio, ela vai ter que pegar as crianças, pegar as bolsas, preparar as bolsas das crianças. Claro que a academia não vai interferir nisso, mas tem que pensar nisso, porque quando ela chegar na academia, ela vai estar com duas crianças no braço, na mão, mais uma bolsa de cada uma, vai deixar lá no Kids Club, se estiver na academia, se não tiver, nem faz sentido. Ela não consegue abrir a porta da academia. Então todo mundo pensa em experiência do cliente, não, porque eu vou pensar o equipamento que tem a tecnologia que o Elon Musk usa. Mas não é nada disso. Se a pessoa está com uma criança em cada mão e uma bolsa em cada ombro e o telefone aqui, ela não consegue abrir a porta da academia. Isso tem que ser pensado na coisa. Então, você lembra na pandemia que não podia tocar em nada, né? Então, aqui no Brasil foi muito pouco, mas o que as academias dos Estados Unidos fizeram? Trocaram as portas para ela ser automática, para ela abrir automaticamente. Não precisa ter pandemia. Esse caso é um, né? Sim. Tá nos detalhes ali, são os detalhes. A gente estava brincando aqui antes, né? Eu tô calvo, né? Não tanto como você, mas estou... Do nada, de graça. E os spots da sala de musculação onde eu treino, eles mostram, para as outras pessoas não me interessa. Eles mostram para mim quanto eu estou calvo, porque eles iluminam a minha careca. Isso não é legal, isso não é uma boa experiência. Podia simplesmente dar um ângulo diferente nos spots, eles iluminariam da mesma forma, mas eles não teriam, já que existe espelho na academia, né, que o espelho seja uma experiência positiva também. Olha, é muito doido isso, né? Tava conversando até com uns gestores e um deles falou assim, olha, a gente está com baixa visita, e o marketing lá trabalhando forte para gerar essa visita, e de repente, assim, não tinha explicação. Quando de repente a gente se reuniu com mais pessoas e a única explicação plausível muitas pessoas chegavam a passar lá na frente, mas como era uma porta de espelho, a pessoa se via, não enxergava a maçaneta, que agora tem toda essa modernidade, que não sei o que, a maçaneta era de empurrar, um negócio assim. Então as pessoas até passavam na frente, mas como não tinham entre aqui grandão, uma parte que ela olhasse, ela realmente não ia até lá porque não enxergava. E olha que coisa simples. Pois e que afeta a experiência desde a venda, desde aquele momento. Você está falando da venda, da comunicação. Uma das coisas que eu costumo salientar, curso, palestra, tal, sobre a experiência do cliente, é a parte, você falou do marketing, e eu fiz a observação, o marketing é até o cara se tornar cliente, mas a partir do momento que ele se torna cliente, aí a comunicação do negócio deve também, uma parte da comunicação deve ser dirigida a ele. Então, e isso é uma coisa meio negligenciada nas academias, né? Essa parte da comunicação. Por exemplo, quando você compra um automóvel, você já comprou, você já é cliente, vem um manual. Porque senão, todo mundo sabe dirigir o carro, eu sei, né? Eu acabei de comprar um carro novo em fevereiro,
E metade das coisas tecnológicas que tem nele, ou mais a metade, eu não sabia. Eu não tinha aquela marca, não tinha aquele carro, ele é mais novo do que o anterior. Aí eu vou recorrer ao manual. Ou alguém que seja, eu recorrer ao manual. Então, a comunicação não vai fazer um manual do aluno, mas em Brasília, a Premier Training Gym, que é cliente nosso, inclusive, do Sistema Medalha, eles têm um manual do cliente. E eu recomendo isso nos cursos. O que é? Não é nenhum calhamaço que ninguém vai olhar. É uma linguagem simples que explica as coisas básicas. A avaliação física é a primeira coisa, geralmente. Né? O que você deve fazer para se preparar para a avaliação física e o que vai acontecer. Esse negócio de surpreender o cliente é bom, mas é quando é assim, você dá um presente para ele. Não nas etapas, nos pontos de contato, nas etapas da jornada, não tem que surpreender. Quanto mais o cara souber o que vai acontecer com ele, é melhor. Né? Você não quer gerar ansiedade no cliente. E esse é um dos grandes problemas hoje das academias. Né? As pessoas que não são de academia têm uma puta ansiedade depois que ela faz a coisa. Ela não sabe o que vai acontecer. Claro, não então você explica as coisas. A comunicação é para isso. No site, metodologia. Por que a sua metodologia é daquele jeito, não é de outro? Quais são os benefícios? Escreve, bota no blog, bota num coisa, faz um material, grava vídeo. Faz alguma coisa. Então a comunicação, até o cara se tornar cliente, é uma comunicação de venda entre aspas. Por quê? Porque você também pode falar do que vai acontecer com ele quando ele se tornar cliente. A partir do momento que ele é cliente, é uma comunicação de método, de engajamento. Então, quanto mais ele souber, o cara não faz nada, ele só vem aqui nada 2 vezes por semana. Não, qual o problema de você? Você não precisa ficar enfiando na cabeça dele, mas de você ter em algum lugar a informação sobre as outras atividades. E não a informação é a melhor aula do... No que não é assim. Isso aí é subjetivo. Não, a informação de como é a aula de X. Como é a aula de HIIT que a gente tem. Para que serve? Serve para isso. Para quem que é bom? Né? E as academias têm essa mania também, né? Que isso é falta de noção de comunicação. Oh, não. De noção não, de formação, né? Que tudo é bom para todo mundo. E não é. A aula de HIIT, dependendo da intensidade dela, pode ser, mas a maioria tem uma intensidade alta. O cara... E o iniciante talvez não tolere. Dependendo da idade, dependendo da experiência ruim. A experiência que o cara tem de exercício. Então não é tudo para todo mundo. É por isso que tem um monte de coisa na academia. Senão fazia 2 coisas só. Exatamente. Mas o grande ponto aqui é a comunicação. Uma grande parte da experiência dos clientes na academia vem ou deveria vir de uma comunicação eficaz. Top. Olha que legal. Ele tá falando, vou tentar juntar aqui e organizar meu pensamento. Então, ele falou em determinado momento que tem o sucesso do cliente. Né? Então, pensar no sucesso do cliente é pensar em ele conseguir usar bem os produtos, né, ou serviços e o atendimento da academia. Para isso, para ter uma ótima comunicação. E esse Customer Success faz parte, né, de uma abordagem centrada no cliente. Então, no centro aqui eu tenho o cliente, onde eu vou tomar as decisões em função de entregar algo de valor para esse cliente, que é influenciado por tudo isso que você falou, né, do sucesso do cliente para usar o serviço, o atendimento da academia, o produto. E para isso tem uma jornada que é desenhada com os pontos de contato para promover uma experiência boa do cliente. E também o terceiro pilar do Customer Centric, né, seria as métricas para acompanhar o cliente, e com essas métricas eu consigo fazer ajuste nas rotas. Né? Então, no centro cliente, sucesso do cliente para usar o serviço e o produto, a jornada do cliente é elaborada em cima desse cliente que eu analisei, né, essa persona que eu tenho e criei o produto para ele, e aí eu meço para fazer os ajustes para conseguir ajustar a rota se for necessário. E nesse sentido, você é um dos representantes aqui do Medalha dentro das academias no Brasil. Fala um pouquinho o que é o Medalha e o que ele mede. Você falou muito bem, né? Você tem... para gerar uma boa experiência para os clientes, não pode ser uma coisa empírica mais, como era na época que eu comecei lá, quando a Noara estava no ventre ainda. Que ela fez questão de ressaltar. Né?
Mas não pode ser mais empírico, já foi o tempo. Então hoje, né, eu fiz a distinção aí com vocês antes da gente começar, não, a minha parte é o sistema medalha para as academias, né? Porque são, inclusive, duas empresas separadas. Por quê? Porque as grandes empresas, as empresas de mercados mais maduros, né, elas já usam métricas de gestão da experiência há muito tempo. E no mercado de fitness é um negócio que está começando, né? Começou há pouco tempo, embora nos Estados Unidos, por exemplo, já está mais disseminado, aqui está começando a se disseminar bem. Então, você precisa de métricas. Por quê? Porque não a não ser que você tenha um estúdio, que é válido também, com 25 clientes. Aí você, que ali talvez não você quase não é navegar sem bússola. Mas ninguém quer ter um estúdio. Se o cara Exato. tem um estúdio, ele quer ter um estúdio de 100 clientes, não de 25. Então, ainda mais com o crescimento das academias, com o crescimento do mercado, você precisa de métricas, você não consegue entender. E muito gestor ainda acha isso. Você fala, não, a gente está sempre falando com os clientes, você está falando sempre com os mesmos. Tá falando, com quanto você consegue falar? Ou você não faz o que você deveria, ou você fala com os clientes. E nem sempre o cliente fala o que ele está pensando realmente, né? Se o cara tem um bom relacionamento com o coordenador que vai lá fazer umas perguntas para ele, as respostas dele são diferentes. Então isso deve ser isento de emoções, feito de uma forma anônima do ponto de vista, me perguntam muito, do ponto de vista, a pesquisa o cara tem que falar quem ele é, botar o nome. Sim, na verdade a pesquisa já deve ser feita, ele não precisa escrever o nome, que a gente já sabe que está mandando para ele, né? Hoje a tecnologia permite isso com facilidade. Mas ela deve ser, sim, identificada. Por quê? Porque senão não faz sentido. Se você detectar um problema com aquele cliente que você pode resolver imediatamente e você não sabe quem ele é, sim, né? Você perdeu uma oportunidade ímpar de gerar uma experiência muito melhor para ele. Não só de resolver o problema, mas de falar muito obrigado que você nos alertou, estamos resolvendo. Eu vou citar outro exemplo, porque eu acho que eu gosto de salientar essas coisas de como os detalhes são importantes. Eu fiz um vídeo lá nos Palpitips, não sei, uns 2 anos atrás, que era sobre uma experiência deste cliente na academia. Por 3 meses, e foi logo depois da pandemia, isso mesmo. Eu não voltei para a academia que eu estou há 9 anos. Eu fui para outra, e fiquei 3 meses em outra, no mesmo bairro lá, as duas de nível premium e tal. Quando eu cheguei na segunda, na hora de tomar banho, eu percebi o seguinte, sabe aquele ganchinho que tem do lado de fora do box? Você entra lá no box, tem o ganchinho para você pendurar a toalha e tal. Tá. Aquele ganchinho era duplo. E o da minha academia anterior era single. Eu tinha o problema, mas nem sabia, né? E a solução... Qual é o problema? A mulher talvez seja pior, não sei. Mas o homem é assim, você vai... Hoje é muito comum, você vai com a toalha e de cueca tomar banho, né? Ou leva a cueca que você vai colocar depois. Tal. Então você tem que pendurar 2 coisas. O que eu fazia? Pendurava a cueca como todo mundo. É baixo esse... desculpa, mas você vai entender. Pendurava a toalha e a cueca sobre a toalha. Na hora de sair do banho, vira e mexe, você não lembra. Como é que faz, né? Ou você lembra, mas você puxa a toalha e a cueca cai. Acabou a graça do negócio. A cueca caiu num ambiente úmido. Maravilhoso esse exemplo. Muito bem. Aí eu vi aquilo e falei, meu Deus. Tirei uma foto lá mesmo, do vestiário. Tirei uma foto do gancho duplo e fiz um vídeo falando daquilo. Vários dos meus clientes medalha responderam na hora e falaram, Tadeu, nunca tinha pensado nisso. É lógico, só pensa isso o usuário. Por mais que você diga, não, mas eu também treino na minha academia, não tem nada a ver, o usuário. E outra, eu falei aquilo, 250 não falaram. E é essa informação que você precisa. Então, quando você faz a pesquisa, as métricas que você procura, ela tem 2 características. Uma, não ser anônima, e a outra, ser contínua. Tem muita gente que acha que está fazendo gestão da experiência do cliente, e eu assim, incentivo, tá? Não é para você parar, mas é muito barato você mudar isso e melhorar. Que faz o seguinte, a cada 6, um dos primeiros clientes do Medalha, que é uma academia no Morumbi, ele fazia a cada 6 meses uma pesquisa, tá?
a gerente de marketing cuidava de tudo, ou seja, ela passava 3 meses preparando, aí executava, aí 1 mês tentando resolver algumas coisas que apareciam e já estava na hora de começar a outra praticamente. E aí você tem uma foto, você pode fazer muito bem feito, a taxa de resposta é menor do que um negócio feito continuamente, com uma tecnologia adequada, mas mesmo que você faça muito bem feito, você tem uma foto, né? Uma foto daquele momento. Nesse momento as pessoas estão reclamando pra caramba do vestiário masculino, porque não sei o quê, né? Realmente, a gente precisa mexer nisso. Você já sabia, inclusive. Não é, geralmente, você já sabia. Não é novidade. Quando você faz continuamente, você tem a oportunidade de descobrir um negócio desse, que o gancho duplo é mais útil para o seu cliente do que a luz na careca não é legal. E o tempo todo você está recebendo esse tipo de informação. E também, com uma tecnologia adequada, tal, fazendo continuamente, você recebe elogios. As pessoas, os gestores têm essa visão deturpada também. Nossa, eu vou receber reclamação pra caramba, tal. E vai, mas elas são pertinentes, e se você está preocupado com os seus clientes, você deveria ouvi-los. Essa é a forma de ouvi-los. E vai receber muito elogio também. Os professores vão ser elogiados, a academia, a instalação, alguma coisa assim. Então, isso tudo, né, completa o negócio, né? Por isso que o NPS, né, que é a métrica geral, ele pode ser negativo, pode ser médio, pode ser alto. Por quê? Porque tem respostas positivas também, né? Não é só reclamação. Só reclamação é na caixa de sugestão. Tem gente que tem a caixa de sugestão, e eu recomendo que tenha tudo. Caixa de sugestão, e-mail de relacionamento, QR Code, um sistema, medalha, ou alguma coisa assim, um sistema, né? Sim. Eu recomendo. Mas só a caixa de sugestão, por exemplo, você só vai receber reclamação, porque na hora que acontece. E se o cliente sair, nunca é bom o cliente sair, né? Mas quando ele sai, é melhor que ele reclame do que ele saia sem reclamar, né? Sem dúvida. É melhor ele te deu uma oportunidade de mantê-lo, de tentar mantê-lo. Pelo menos melhorar o seu negócio, né? Mais de 50% sai sem reclamar nada. Nada. É aquela máxima, né? Quem quer continuar você reclama. Sabe que eu tenho uma visão disso? A visão, assim, mais... Como se diz? Óbvia, mas no sentido de, assim, você não pensar muito, é isso que parece, né? E que você ouve muito, é o seguinte: é lógico, se as pessoas saem porque não estão satisfeitas, porque a experiência não é legal, porque o atendimento não sei o que lá. Obviamente uma porção delas deve ser isso, mas é mínima. Sim. Os motivos que as pessoas saem ou param de ir à academia passam por isso, né? Mas são maiores. Tadeu, então você está falando que a experiência do cliente não é tão importante? Não. O que eu quero aqui é uma coisa que raramente você ouve falar. Eu escrevi até um artigo recentemente sobre isso. As academias ainda focam muito em venda. Muito. Mas eu devo parar de focar em venda? Não. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Equilibrar as coisas. Equilibrar. Isso aí. Eu escrevi assim: o objetivo de toda academia deveria ser a lotação ideal. Você pode falar máximo, mas a lotação ideal. Qual é a lotação ideal? É aquela que o negócio está realmente atendendo a capacidade dele de atender de gente, sem incomodar as pessoas, né? Como acontece com muitas academias de 5 mil negros, low cost e tal. Então, a capacidade ideal. Para atingir a capacidade ideal, você tem que vender, mas tem que parar de perder nego que nem perde. Então, hoje as academias low cost, elas perdem muita gente. Sim. Muita gente. Porque o foco nem em média, você sabe, né? Em média no mercado é 50%. Né? O mercado de fitness, de academias, perde 50% das pessoas. As low cost é pior do que isso. 45 dias a 60 dias. Pois é. Então, eu acho que quando você fala de experiência do cliente, você tem que pensar nisso também. E o exemplo claro é o seguinte: todas as academias têm, mesmo pequena, tal, tem um departamento de vendas, ou algo que se possa chamar assim, uma equipe, né? Você pode ser 2 pessoas só, mas são focadas, sei lá. Pouquíssimas academias têm uma pessoa sequer focada na experiência do cliente. No sucesso, né? Ô, Tadeu, deixa eu puxar algo bem prático, assim, no dia a dia. Eu vejo algumas iniciativas das academias de implementação do NPS. Geralmente monta um e-mail, faz um Excelzinho lá, manda para todo mundo e fala: responde aí. E aí a gente tem alguns cenários.
Cenário 1, meu ponto de vista, um NPS para vendas. A partir do momento que a pessoa falou bem da academia, fez um depoimento, explicou alguma coisa que fez sentido ali naquele momento, eu acredito que precisa ter uma devolutiva para aquela pessoa que falou bem. E com a visão vendas, marketing, como que a gente usa isso a favor da academia para aquisição de novos clientes? Aí vem um outro ponto. NPS, detratores. As pessoas respondem, eu preciso dar uma devolutiva para ela. Mas eu vejo muito acontecer que envia a pesquisa, seja a forma que for, e quando tem essa devolutiva, coloca a categoria, 5 reclamaram da estrutura, 10 reclamaram de não sei o quê. E a prática disso ou leva muito tempo ou não é possível. Tem momentos que as academias chegam, o cliente pediu para aumentar a sala de bike. E assim, não tem espaço, não tem o que fazer. Como que você sugere que os gestores, comecem a implementar da forma certa esses KPIs aí de gestão do atendimento do cliente, do sucesso do cliente, e 2, como ele trata essas respostas do jeito certo, que faça sentido para o cliente, uma vez que não dá para atender tudo? O primeiro ponto aí é o seguinte, você mencionou, a coisa básica e o sistema medalha, ele não obriga, mas ele força o gestor a fazer isso. Todos os clientes que se dignam a gastar uns minutinhos para responder a pesquisa devem receber um retorno. Aí quem está assistindo a gente vai falar, Tadeu, isso é óbvio, você não precisava falar. Agora pensa aí, você que está falando isso, pensa o seguinte, quantas pesquisas você já respondeu? Loja, avião, voo, negócios que você tem, serviços, etc. Celular. Quantos responderam para você? Deram A maioria das empresas não retorna. Quando eu saio de voo, você anda 100 metros no saguão, chega um SMS com a pesquisa, né? Geralmente são 2 perguntinhas só. Uma é do NPS, a outra para você escrever alguma coisa. Eu sempre respondo. E eu já fiz todos os testes. Respondi como promotor, como passivo, como detrator. Nunca recebi nenhuma resposta. Então, embora seja óbvio, não é o que acontece. No sistema nosso, o sistema ele não tem como obrigar o gestor a responder, mas ele incomoda, porque todas as vezes que você abrir o sistema, ele vai mostrar que a resposta está atrasada. Tá? Então, o que a gente recomenda que seja em 24 horas ou no máximo em 72. Então, na média, em 48 horas. Todos os clientes são respondidos de alguma forma. As coisas que não podem ser feitas. Então, primeiro, você mencionou lá os KPIs. No sistema, a gente tem um negócio que é o Action Planner, o planejador de ações. Ele é como se fosse um gráfico de SWOT do marketing, de forças e fraquezas. E ele mostra as forças e fraquezas do ponto de vista do cliente. Então, ele faz uma análise de regressão e ele fala, para os clientes dessa academia no período tal, é mais importante isso do que isso. Então, ele joga mais para cima, mais para baixo nos quadrantes, mais para a direita, mais para a esquerda. Tá? Então, ele faz essa análise e joga lá. E isso é uma baita de uma ferramenta para quê? Para tomada de decisão. Então, assim, o nosso primeiro cliente no Brasil de medalha foi o Rogério Soares, da Rubel. A Rubel Saúde foi a primeira cliente, foi o piloto. Alguns meses depois que ele estava usando, não sei quanto, ele chegou para mim e falou assim, Tadeu, sabe uma coisa que o Medalha me mostrou? Eu falei, o quê? Ele falou, quanto dinheiro eu já joguei fora? Eu falei, como assim? Não tem nada de dinheiro no sistema. Até tem uma coisa, não tem nada de financeiro no sistema. Ele falou, não. Ele falou, toda semana eu vou, em cada uma das unidades, pelo menos uma vez, faço uma reunião rápida ou menos rápida com o gerente. Quando eu chego lá, é comum o gerente falar, nós precisamos, Rogério, precisa resolver isso, precisa lá, todo mundo está reclamando. Todo mundo está reclamando. Aí eu pergunto para ele como é que tá, ele fala, não, tá bom, vamos ver. Na semana seguinte eu chego lá, ele está desesperado, ele fala, não dá mais, tem que ser feito, lá. E aí eu acabava falando, isso é o Rogério falando, eu acabava falando para ele, tá bom, já fez orçamento? Já, é 4.200, faz lá, né, vamos ver, arrumar o dinheiro. Com o Action Planner, ele me falando, eu comecei a enxergar que as prioridades dos clientes da Rubel, como um todo,
não necessariamente são as mesmas que aqueles clientes que enchem o saco do gestor. Não é que o gestor está de sacanagem, o gestor tem toda a boa vontade, o gerente. Só que as pessoas ficam direto na orelha dele. No sistema, não. No sistema eu vejo uma prioridade. Ele tem que filtrar a prioridade porque tem na cabeça Exatamente. dele. Então, o sistema os caras que reclamam podem estar reclamando de um equipamento que precisa trocar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Mas quando eu olho como um todo, melhorar o vestiário feminino é muito mais importante. E nós não temos recursos para fazer tudo de uma vez. Ninguém tem. Então, esse negócio da prioridade. Quando você tem um sistema de gestão eficiente, com uma tecnologia legal, seja medalha ou não, você consegue enxergar essas prioridades. Você para de ouvir um ou outro cliente, que às vezes é um cara mais chato, mais insistente ali, né? E acaba... Exatamente. E você começa a enxergar o todo do negócio. Então, para que a maior parte dos clientes, ou para que realmente vai fazer uma diferença aqui para os clientes, isso aqui é mais importante do que isso aqui nesse momento. Tá? Que não quer dizer que você não vai fazer tudo. Como responder? Com toda a honestidade possível. Perfeito. Aí quando você tem esses dados, fica muito fácil. É isso, mas a questão está no dado. Muito obrigado, entendo perfeitamente a sua dificuldade, isso está nos coisas, mas imediatamente o que nós vamos fazer. Porque, por exemplo, o equipamento e o vestiário. A pessoa vai gostar, ela está reclamando do equipamento, mas ela vai gostar de saber que o vestiário vai ser reformado. Exatamente. Agora nós vamos dar prioridade para o vestiário, porque estamos assim, lá. E depois então, a gente fala sobre outro assunto. Você precisa de dados, precisa analisar os dados e o mais importante, esses dados têm que chegar a você da forma mais fácil possível. Você começou a pergunta falando, o cara monta uma pesquisa, manda por e-mail, essa não é a forma mais. Eu não estou falando para o cara comprar o meu sistema, falando que essa forma não leva a gestão da experiência. Por quê? Porque cansa. 2 meses depois, o cara tem 300 boletos na frente, um monte de funcionários saindo de férias, o outro que não veio, e todos aqueles incêndios todos os dias. Ele não pode parar para pensar em experiência do cliente no meio dos incêndios. Exatamente. Entendeu? Quando você tem um sistema, um negócio mais organizado, ele mostra para você na hora... 10 minutos por dia, você olhou e já ali... manda automaticamente, você já né? tem uma... Ele já envia, né, para o cliente... Você pode programar após períodos, né? No nosso sistema dá para se comunicar com os coordenadores, com os gerentes, com todo mundo que tem acesso ao sistema. Então, dali mesmo, em 10 minutos, você fala, veja por que esse cliente falou isso dentro do sistema. E a resposta fica lá. Então, vira tudo uma biblioteca de dados. Né? Eu não estou, sinceramente, eu não estou falando do meu sistema. Mas se você quiser conhecer, obviamente, entre em contato. Mas ele é realmente, provavelmente, o mais completo. Mas o que eu estou falando tem que facilitar a tecnologia. Eu estou falando de tecnologia. A tecnologia serve para facilitar, não para ficar olhando telinha bonita. Entendeu? Os caras gostam de olhar gráfico, principalmente se ele estiver apontando para cima. A não ser que seja problemas que os clientes têm na sua academia. Mas não é para ficar olhando para a telinha bonita e ver os gráficos. A tecnologia deve servir para facilitar as tuas ações como gestor. No caso da experiência do cliente, você rapidamente detectar as coisas, distribuir a responsabilidade, as informações para quem de direito e ver o que acontece. E fazer as pessoas trabalharem. Um corte aqui que é importante. Eu sou uma das maiores defensoras de tecnologia, porque assim, eu vejo hoje gestores com sistemas de gestão super completos e continuam na planilha. Por quê? Porque não alimenta o sistema direito. Eu vejo gestores fazendo NPS, eu vejo gestores fazendo NPS na planilha. Por quê? Porque ainda não entendeu a necessidade da tecnologia no dia a dia e o quanto isso muda o jogo. Um exemplo, tá? Muita gente, quando começou a história, chatbot, as pessoas não querem falar com robô, as pessoas não querem não sei o quê. Beleza, tem um case de um cliente que a gente aumentou 340% o número de vendas online quando a gente implementou um robô que se comunicava de verdade com o cliente, assim, não ficava enrolando, respondia na hora. A gente usou todos os critérios básicos e funcionou. Então, tecnologia é sim algo que a gente precisa incorporar. Qual sistemas? São muitos, escolha um que você vai aplicar, certo? Para mim, isso é o principal. Não adianta eu vou aproveitar, deixa aqui, lembrar, no dia 19 de outubro, nós vamos realizar o segundo
Gym Technology Conference, o GTC, que é um seminário, 19 de outubro, que a gente fez ano passado pela primeira vez, um dia inteiro falando de tecnologia para o mercado de academias. Então, quem tiver interesse aí, depois, daqui a pouco a gente está lançando na internet aí, fica ligado. Mas é isso, a tecnologia tem que facilitar a vida do gestor. Eu costumo, inclusive, falar isso. Eu sou muito favorável à tecnologia, principalmente a tecnologia de gestão. As tecnologias de interação com o cliente mesmo, do fitness digital, essas coisas, não me interessam muito e, sinceramente, eu acho que a maioria delas não resolve nada, não resolve os problemas do cliente, não melhora a experiência dele. Mas as de gestão, como você falou do chatbot, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, se você tem dúvida e tal, e é óbvio, vai evoluindo, mas se você tem seguro da Porto Seguro, você tem direito àquele cara aí na sua casa de vez em quando fazer um serviço lá. Use o WhatsApp para falar, para pedir um reparo na sua casa, certo? E veja como é um chatbot excelente. Você não ia querer falar com uma pessoa depois que você usa o do Porto Seguro, provavelmente. Na gravação do podcast, eu aqui, durante o podcast, lembra da outra vez? Respondendo aqui Porto Seguro, meu carro ferveu, aquela maravilha. Em 40 minutos que a gente começou, já veio o guincho, já mandou mensagem, ok, manda... tá, tudo bem. Incrível, sensacional. O de agendamento de serviços na casa deles é fantástico. E assim, o seu da academia já tem também. É só você prestar atenção. Antes de passar aqui a última pergunta para o Denis, Tadeu, conta agora pra gente, a nível de curiosidade. Ixi. Quais são as principais reclamações que você enxerga dentro do segmento de academias dos clientes, com base, né, com muitos dados que você tem acesso? Fácil. Conta. Hiperlotação. Academia muito cheia. Né? Do ponto de vista do cliente. Tem algumas academias que eu, por exemplo, não acho que estão muito cheias, mas que aparece lá, porque o cliente acha. Depende do horário que ele vai e tal. Né? Eu escrevi também recentemente sobre isso aí. Acho que é o maior problema das academias low cost hoje. Né? Elas têm qualidade de instalação, de equipamento, de chuveiro, de tudo. De limpeza. Mas tem esse problema da hiperlotação que faz parte do modelo de negócio. Agora, é o que eu falei. O modelo de negócio é o negócio da capacidade ideal. Né? O próprio mercado está ajustando isso. Antes da pandemia, você tinha um monte de academia low cost, você tinha menos redes. Eu contei, logo depois da pandemia, eu contei 27. Provavelmente perdi algumas. Agora eu estou contando 45. Já. Redes. Redes diferentes. E tem toda semana eu descubro uma nova que ainda não está muito saliente. Né? Mas enfim. Mas o mercado está sendo usado. Então hoje você não vê mais muitas unidades com 5 mil, 6 mil, 7 mil. Beleza? A média caiu bastante. O que é bom para o mercado, porque isso, se tem um monte de gente procurando e você não vai enfiar 5 mil, vai enfiar 2.500 numa academia, exige uma nova academia. Então isso é bom para todo mundo. E é bom para aquele gestor que tem uma low cost perto e que quer também diferenciar, né? Sim. Como proposta de valor. Ele tem que pensar nisso. A maior reclamação das low cost que a gente tem e já teve no sistema é o que não pode acontecer numa academia low cost. Já que você está pensando em montar uma aí, é reclamação de equipamento. Então tem uma rede que a gente tinha que tinha muita reclamação de equipamento. Isso é absolutamente inviável. Por quê? Porque a low cost nada mais desculpem aí, mas não estou sendo crítico, eu sou a favor, inclusive, do que um galpão refrigerado com equipamento dentro. Se o equipamento, a lotação, todo mundo vai reclamar. Vai ser sempre maior do que o cara gostaria. O equipamento não deveria. Então isso é importante. Né? Isso é importante pensar na hora. O preço, a forma de pagamento não deveria ser o critério na hora de escolher o equipamento. Então, você tem uma academia que tem 2.000, 2.500 pessoas lá dentro. Então, se eu tenho uma academia, eu tenho lá a musculação, coletiva, eu tenho os produtos, né? E aí dentro dos produtos eu tenho o serviço, que é tudo que envolve o exercício, e tenho a forma como eu entrego o serviço, que a gente chama de atendimento, né? Que envolve comunicação, postura dos professores,
prontidão para resolver a necessidade do cliente, entre vários outros fatores, inclusive braço cruzado, apoiado em equipamento, conversando sempre com as mesmas pessoas. Como que, na sua opinião, o atendimento influencia a experiência do cliente? Totalmente. Tanto que a gente tem no sistema Medalha, e a maioria dos sistemas não tem isso, né? Na pesquisa, você tem uma parte inicial que são o que a gente chama de métricas-chave. Tem uma outra que são as métricas de satisfação. Você está satisfeito com os professores da ginástica? Você está satisfeito com o equipamento da musculação? Né? E tem um outro módulo inteiro que é de simpatia, de friendliness. Então, por quê? Porque todos os estudos correlacionam o friendliness, que a gente chama de simpatia, é quase a mesma coisa, com a maior retenção, com maior NPS e uma maior retenção. Tá? Então, assim, a forma como as pessoas, a tal da empatia, a forma como os atendentes, seja professor, recepção, manutenção, limpeza, interage com os clientes, faz toda a diferença. E, de novo, não é nada de rocket science, não é ciência do Elon Musk. São pequenos detalhes, que nem o gancho, que nem a luz na careca, são pequenos detalhes de treinamento que favorecem muito. Então, mas se o cara ou é simpático ou não é. Não é verdade. Você consegue treinar a empatia nas pessoas para ele ser eficaz. Adianta ser simpático e demorar mais de 5 segundos para resolver o problema do cara? Também não adianta. Então, tudo isso, mas isso é perfeitamente treinável. A Noara deve fazer isso com frequência. Isso é perfeitamente treinável. Você consegue gerar um nível de atendimento, de empatia com os clientes muito bom na equipe inteira. E quando você consegue isso, adivinha, é uma das coisas que as pessoas citam frequentemente como positivo na academia. Uma academia que tem pessoas que atendem muito bem, que são eficientes e que são simpáticas, isso é citado. Se não tem, a pessoa pode não reclamar, mas não fala. Mas quando tem um pouquinho a mais, é citado na pesquisa. Eu adoro as pessoas, eu adoro. E eu vou até nominar uma academia que faz isso com excelência, porque tem muita citação, é esse o meu critério, é a Competition, a Rede Competition em São Paulo. Eles trabalham há muito tempo nisso e o nível de citações, de agradecimentos e citações, e eu adoro o pessoal daí e tal lá, deles é muito alto, supera o de outros, das instalações, dos equipamentos. Né? Galera, olha que legal que ele falou. Ele falou que o atendimento pode ser treinável, né? Os professores podem ser treinados em atendimentos, mas que também podem ter processo. Vou dar um exemplo aqui simplesinho. Né? Quando eu acabo tendo um processo que a gente costuma implantar nas academias, o professor montou o treino e perguntar para o cliente, e aí, o que você achou do treino? Tem algo que possa ser melhorado? Tem algum exercício que você gostaria de substituir, já que o professor tem uma caixa de ferramentas cheia de exercícios? Quando o cliente se manifesta, fazer modificações é o professor aplicar o conhecimento dele. E a consequência, melhorar as próximas experiências do cliente com a academia e com o exercício. E aí você trouxe que melhorando o atendimento por meio dos treinamentos, dos processos, a gente consegue aumentar a satisfação do cliente. A satisfação favorece a fidelização. E a fidelização leva à lealdade, que é o objetivo do NPS. É uma medida, a gente sabe que é indireta, né? Que é uma medida 100% fiel à lealdade, mas é o melhor que a gente tem, né? Com alguns ajustes, para medir a lealdade do cliente. E aí eu finalizo, posso finalizar? Pode, deixa eu só lembrar, só um insight que veio. Eu lembrei de 2 livros que mudam muito o jogo quando a gente fala de equipe, seja vendas, seja professores. Um dos livros é O Fator Gente Boa, que é um dos livros assim mais fáceis de ler e incorporar. E o outro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. São 2 livros que eu acredito que vale a pena colocar aí na caixinha de ferramentas, né? Dos gestores com a equipe. Tem algum livro de NPS que você recomenda? Alguma literatura específica? Adivinha? O seu? Algum? Cadê? Não tá aqui. Eu recomendo de verdade para os gestores ler o nosso livro. Porque eu fui organizador, são 8
autores, né? A Patrícia Totter, a Cris Santos, o Cleverson, etc., o Vini Dias, cada um ali no seu segmento dentro da experiência do cliente. O livro chama-se Gestão da Experiência dos Clientes em Academias. Até onde a gente saiba, ele foi o primeiro no mundo específico para academias e até onde a gente saiba ainda é o único. Ele foi traduzido para espanhol, ele tem em português, em espanhol e em inglês. Espanhol e inglês só digital do Kindle da Amazon. Em português tem... Agora, eu recomendo mesmo, você falou do livro do Dale Carnegie, que tem uns 80 anos esse livro. E eu recomendo o livro do Freddy Reichheld, que é o segundo, na verdade, que o primeiro você nem acha mais, que é a Pergunta Definitiva em português, né? Que foi do lançamento do modelo de NPS lá que ele criou e tal. Você fala, na nossa pesquisa tem uma pergunta que é específica do mercado de academias nas métricas-chave, que é a segunda. A primeira é a recomendação, né, do NPS, a segunda é qual a probabilidade de você continuar conosco nos próximos 6 meses. Essa é bem específica. E é bem interessante analisar os dados lá e ver a similaridade e a diferença das duas respostas, da recomendação e da... E eu tenho visto também nos artigos científicos métricas de experiência do cliente mesmo, né, medidas, que é uma escala de 0 a 10 igual a do NPS, mas muda a pergunta. E também de satisfação do cliente. Sim. CSAT, Customer Satisfaction. Fala um pouquinho sobre isso, então. Então, tem outras métricas, né? Eu recomendo, principalmente para um mercado que ainda não usa a experiência do cliente, eu recomendo o NPS como métrica básica. Exatamente. Mas você tem outras métricas, né? O meu CSAT, que é de satisfação. As escalas são diferentes. Sabe, o NPS tem uma coisa interessante que a maioria das pessoas não sabe, né? A escala é de 0 a 10, não é de 1 a 10. Sim. Mas e daí? Que diferença faz? A diferença é a seguinte, ninguém, na hora de responder, você não precisa explicar qual é o melhor e qual é o pior, quando você tem 0 no negócio. O que acontece, por exemplo, você já deve ter visto com pesquisas que fazem de 1 a 5, e geralmente vem escrito 1 para ótimo, 5 para ruim, ou o contrário, que seria o intuitivo, mas às vezes não é intuitivo. O 0 está aí para tornar isso. Mas existem outras métricas no mercado de academias. Para começar, eu recomendo, vai no NPS, que você pode inclusive fazer na raça, né, com Google Docs. Fazer uma forms ali dá para fazer, né? Se procurar nos meus materiais aí no site da Alliance Fitness, você vai achar lá, eu tenho lá uma recomendação de pesquisa, são 6 perguntas só, básicas para quem resolver fazer na raça. Eu quero começar, nunca fiz. Pega lá e faz aquelas que são as mais importantes. Manda o link, a gente coloca junto com esse episódio. Eu acho que o NPS é o primeiro. Lógico. Acho que a experiência do cliente vai medir todos os pontos, né? A satisfação do cliente com todos os pontos de contato com a academia ao longo da jornada. Basicamente são, eu não lembro as 6 que eu coloquei, mas é o NPS, é uma pergunta aberta para falar por que deu aquela, é a limpeza, a simpatia e a condição do equipamento. São as básicas. Banheiro também tem bastante, né? Vestiário. Tem bastante reclamação. Então, eu não coloco nessa pesquisa curta, mas realmente, vestiário é uma no gráfico que eu falei lá do Action Planner, tem uma pergunta específica dos vestiários. É um diferencial. Ele aparece sempre como os clientes classificando como muito importante. E aí você tá para a esquerda, você tá... Fica lá direito em cima essa daí. Que tá lá para a direita, assim, mas nunca tá, né? O vestiário e a simpatia dos professores, a cordialidade também. Tudo isso entra lá. Muitas vezes eles não sabem, né? O gestor que nessas métricas, né? Existem esse quadrante e que vestiário, estacionamento, a cordialidade dos profissionais que trabalham na academia. Mas e o resto? O resto já é esperado pelo cliente. Sim. Ele vai assim, mas isso aqui ele não vê como importante. Não, ele vê como importante, mas quando ele contrata um serviço, ele já espera que, por exemplo, que o treino seja bem prescrito. Ele não vai contratar uma academia de musculação esperando que o treino vai ser uma porcaria, né? Então ele já espera isso, então acaba não sendo tão importante no ponto de vista dos critérios uma coisa do cliente. que
um detalhe disso aí, que é o seguinte: a gente tem condição dos equipamentos e qual é a palavra? A escolha dos equipamentos, não é essa a palavra da pesquisa, mas me fugiu. Ou seja, se os equipamentos que tem são bons para o meu treino e qual é a condição deles. Né? Como métrica-chave, a gente usa a condição dos equipamentos. Por quê? Porque a pessoa já vai ter equipamento lá. Porque agora, a condição que eles estão... Representa a manutenção. Exatamente. Representa a manutenção. Isso é uma métrica-chave, a outra não. Né? Show de bola. Maravilha, Tadeu. Obrigada, viu? Imagina. Muito bom recebê-lo aqui. Obrigada, fiquei Muito feliz. bom participar. Muito bem, muito obrigado. Coluna velha quase fala aqui. Ó, como Precisa presente treinar, aqui, Denis. antes de Beleza. finalizar, mais uma vez agradecer a Faculdade do Iguaçu, que nos dá todo o apoio, e um presente, uma lembrança nossa aí Muito do- obrigado. Espero que goste. da Uniguaçu Obrigado. e do podcast para você. Obrigado. Não é isso, Noara? É isso aí. E você que está acompanhando a gente, o que você achou desse episódio? Conta aqui, vai. Conta que eu vou ler cada um dos comentários para ver. Se você já implementa NPS, se ainda não, quais suas dúvidas, manda aqui. Tadeu vai me mandar o link pra gente colocar no descritivo desse episódio aqui, tá? Então fiquem tranquilos, acessa aí e manda, conversa, que é tudo nosso. Curta, compartilha, espero que você tenha gostado desse momento, né, Denis? É isso aí. Muito obrigado, Tadeu. Obrigado. Obrigado, galera. Como a Leonara falou, sigam e mande pros amigos aí pra gente conseguir atingir mais pessoas e melhorar em nosso mercado. É isso aí. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.